Olá, aqui é Márcio Eugênio, apaixonado por comércio eletrônico, e hoje a gente vai falar sobre 4 dicas de como aumentar a conversão no comércio eletrônico, no e-commerce, na sua loja virtual. Se você quer saber mais, fica comigo. Uma coisa que, independente do tamanho, independente do setor e independente do que a pessoa venda, um desejo comum a todos os donos de lojas virtuais de e-commerce é como vender mais. Existem algumas formas que a gente pode fazer com que a nossa loja virtual venda mais, que é aumentando o nosso ticket médio. A gente vai ter o mesmo volume de pedidos, mas um valor faturado maior. Aumentando a quantidade de visitantes, a quantidade de pessoas que chegam até a nossa plataforma, até a nossa loja virtual, e com isso, mais pedidos, mais faturamento. E uma outra forma é aumentando a taxa de conversão da loja virtual. Dentre essas 3 que eu apresentei, a taxa de conversão normalmente como eu posso dizer assim, com alguns pequenos ajustes, algumas pequenas modificações, a gente consegue aumentar ela. Normalmente, os ajustes não são coisas que vão te permitir pular, dobrar, triplicar as tuas vendas, mas isso quando tu tem uma loja otimizada para conversão, depois quando tu aumenta o ticket médio e quando tu aumenta os visitantes, o resultado no final no resultado financeiro da tua loja, ele aumenta exponencialmente, tá? Primeira dica para aumentar a taxa de conversão da tua loja virtual é saber qual é a taxa atual, tá? Muitas vezes as pessoas chegam até mim, para falar assim: Márcio, eu quero aumentar a taxa de conversão. A primeira pergunta que eu faço é: qual é a tua taxa de conversão? E normalmente, algumas vezes vem os Então assim, primeira coisa para te conseguir aumentar a taxa de conversão é conhecer qual é a tua taxa de conversão, tá? E um outro detalhe importante: se a sua loja virtual já tem uma taxa de conversão interessante, tá? E quando eu digo interessante, tá? É alguma coisa a partir de 1,5%, tá? Talvez não seja a ação que vai te trazer mais resultado trabalhar no aumento da taxa de conversão, tá? Por quê? Porque tu vai trabalhar muito para conseguir um resultado muito pequeno. Então, o que eu recomendo, tá? Primeira dica, tu monitora qual é a tua taxa de conversão. Segunda dica, vê se vale a pena tu trabalhar na taxa de conversão agora. Se tu tiver uma taxa de conversão a partir de 1%, 1,5%, talvez você e uma baixa quantidade de visitantes no teu site, seria melhor tu investir mais tempo para atrair mais visitantes do que para trabalhar na taxa de conversão agora. Porque imagina o seguinte: se tu tem uma taxa de 1,5% e tu tem 100 visitantes, se tu subir essa taxa de conversão para 1,6, 1,7, tá? No final do mês, esse impacto ele vai ser muito pequeno no teu resultado, tá? E o que acontece? Tá? Normalmente, quando tu aumenta a quantidade de visitantes, a tendência da conversão no teu site ela diminuir. Então vale a pena o quê? Investir a tua energia e o teu tempo em aumentar a quantidade de visitantes, e quando essa taxa de conversão começar a diminuir um pouco com o aumento das visitas, daí tu volta aqui e trabalha para voltar para 1,5, para voltar para 1,6, 1,7, 1,8, E depois que tu deu esse salto, tu volta para trabalhar na taxa de visitantes e cria o que eu chamo de um ciclo virtuoso. E tu fica trabalhando nesse círculo, sempre fazendo a tua loja virtual vender cada vez mais, tá? Outra dica de como aumentar a tua taxa de conversão: teste AB. E se tu vê que a tua taxa de conversão não está dentro desse parâmetro que eu falei, teste AB é uma ótima forma de tu testar e ver a tua conversão. Como tu faz isso? Com uma ferramenta de teste AB, até o próprio Google Analytics te permite fazer isso, tá? E são pequenos ajustes que tu vai testando de forma individual e vai verificando se isso realmente tem uma relevância estatística, tá? Relevância estatística é um cálculo estatístico que é feito que garante que aquela melhoria ou aquela, sei lá, pioria que aconteceu,
ela realmente não foi sorte do acaso, mas ela é um fato estatisticamente comprovado. Então, fazendo o teste AB, sei lá, eu vou dar alguns exemplos simples, trocando a cor de botão, trocando o lugar do botão, botando comentários próximo, botando cadeado próximo do botão e testando tudo isso para ver se vai aumentando a tua taxa de conversão, você vai conseguindo pequenos incrementos, né, na sua taxa de conversão e esteja ciente, nunca você vai conseguir algum ajuste de forma individual, a menos que seja um troço extremamente revolucionário que vai fazer a tua taxa de conversão saltar. A taxa de conversão, a gente aumenta ela um passinho por vez, uma alteração e uma somadinha a cada dia. Então isso é um trabalho que, como eu falei, demanda energia. Então, dependendo de qual é a sua taxa de conversão, vale mais a pena investir energia em atrair visitantes que em trabalhar na taxa de conversão, porque isso dá trabalho e consome tempo. E como o tempo do pequeno empreendedor ele é limitado, a gente tem que conseguir gerenciar ele e investir aonde a gente vai conseguir mais retorno no menor espaço de tempo possível. Tá bom? Essas são as dicas sobre como aumentar a taxa de conversão para o seu e-commerce. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir. Se você não gostou desse vídeo, dá um não curtir. Tanto o seu curtir quanto o seu não curtir, para mim, eles são extremamente úteis e extremamente importantes. Porque ao você fazer isso, ou ao deixar um comentário aqui embaixo também, você está dizendo para o Google que esse vídeo é importante, que esse vídeo é relevante. E daí ele espalha esse vídeo para mais pessoas. Então, se você não curtiu ainda ou comentou, faz isso agora. Que se eu conseguir lhe ajudar um pouquinho, você vai estar me ajudando também, tá? E como sempre, curta o nosso canal aqui, assine o nosso canal aqui, para você ser sempre o primeiro a receber as nossas próximas novidades, os nossos próximos vídeos, porque o objetivo desse canal é mostrar para você como é simples vender.